Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E vamos falar sobre Neymar, Gabigol e também o técnico Cuca. Vamos começar falando sobre Cuca, pensando no próximo jogo que é contra o Flamengo e também nos outros jogos que o Santos vai ter nessa maratona do mês de abril, né? Contando com esse jogo contra o Remo, o Santos disputa 9 partidas nesse mês de abril, então um jogo atrás do outro. E é sobre isso que eu quero falar com vocês em relação a esse desafio do Cuca de conseguir ter um time competitivo, um time equilibrado. E quando eu falo de um time equilibrado, é principalmente pensando em jogadores como Neymar e também Gabigol. Porque para que você tenha um desses dois atuando entre os titulares, ou até mesmo, né, nos próximos jogos, os dois como titulares, o Cuca vai precisar fazer escolhas para deixar o time mais equilibrado no sentido defensivo. A gente sempre fala aqui que Neymar e Gabigol não são os melhores marcadores, né? Não são esses jogadores mais táticos, então talvez tenha que abrir mão de algum jogador que seja talvez mais interessante no olhar do torcedor. Vou dar um exemplo, Gabriel Bontempo, por exemplo, contra o Remo. Na minha visão, seria muito mais interessante você ter um Gabriel Bontempo formando uma dupla com Christian Oliva do que dois volantes mais defensivos, como, por exemplo, Oliva e Gustavinho. Acho que o Bontempo é esse jogador importante, né, nesse sentido de ser um complemento para o Neymar, para que o Neymar também consiga render um pouco melhor. Então vamos ver como que o Cuca vai conseguir lidar com esse desafio de ter um time mais equilibrado. E claro, né, quando conseguir contar com o Neymar e Gabigol à disposição. A gente sempre fala, né, um Santos que é muito dependente do Neymar. O Neymar não fez um jogo brilhante, na minha opinião, contra o Remo, mas ele foi decisivo. Em dois lances ali, ele conseguiu dar uma assistência para o Tassiano, iniciar uma jogada, né, que foi o gol do Moisés, que se não tivesse o Neymar ali, talvez o Santos tivesse empatado, né? Não tivesse conseguido fazer esses dois gols na equipe do Remo. Então, vai ser uma missão para o técnico Cuca. E outra missão também do Cuca, já pensando a curto prazo, né, que é o jogo contra o Flamengo, sem o Neymar, provavelmente a gente pode ter a volta do Gabigol, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, mas ele deve ter um time parecido com o que foi contra o Cruzeiro, onde ele acabou dando prioridade ao setor defensivo, ao meio-campo mais recheado e tentar jogar por uma bola. Só que o problema é que para esse jogo contra o Flamengo ele não vai ter o Rony, né? Então é um jogador que poderia ser uma válvula de escape. O Rony tá fora por conta do terceiro cartão amarelo. Aí eu imagino que ele pode colocar o Miguelito, que deve ser relacionado, né? O Miguelito que não ficou à disposição contra o Remo porque não conseguiu treinar, porque tinha voltado da seleção da Bolívia muito em cima. Mas o Miguelito deve ser relacionado, pode ser um jogador para você pensar em ter no meio-campo. Você pode pensar em ter um Gabriel Bontempo, talvez numa função parecida que o Gabriel Menino fez contra o Cruzeiro, jogando um pouco mais aberto. Você pode também pensar no Roleiser, só que o Roleiser não é um cara intenso, né? Então você também tem que ter uma estratégia em relação a caso você coloque o Roleiser nesse meio-campo do Santos. Enfim. E mais à frente, né, provavelmente teremos a manutenção do Tassiano, talvez com o Moisés, Barreal. Vamos, nos próximos vídeos, falar sobre essas possibilidades, tá? Inclusive, conta aqui como seria a sua escalação para esse confronto contra o Flamengo. E aí, falando sobre o jogo contra o Flamengo, a tendência é que o Gabriel Barbosa, Gabigol, fique à disposição. O Gabigol, ele iniciou a transição na quarta-feira, fez ali uma corridinha, né, um treino mais físico, mais leve no gramado. Na quinta-feira, sexta-feira, né, hoje, sexta-feira, ele já começa a dar uma certa evoluída nesses treinamentos, participou inclusive de um treino no campo reduzido, que o Santos fez hoje nessa sexta-feira, né? O Santos se representou pela manhã, os titulares, quem jogou mais de 45 minutos, ficaram fazendo um regenerativo na academia e quem não atuou
contra a equipe do Remo, acabou fazendo um treino, né, em campo reduzido lá no CT Pelé. E o Gabigol participou. Então a tendência é que ele seja relacionado e a expectativa também que ele possa ser titular contra o Flamengo. E aí eu espero que a lei do ex funcione a favor do Santos, né? Porque quando o Gabigol tava no Flamengo, quando o Gabigol tá em outros clubes, aí quer fazer gol no Santos, né? Então eu espero que Gabigol, né, consiga dar esse gostinho pra gente fazendo, quem sabe, gol no time do Flamengo. Mas a tendência é que pelo menos ele seja relacionado, tá? O problema do Gabigol foi um edema ali no músculo sóleo, que é o músculo ali perto da panturrilha, e foi edema, né? Nem falou de lesão e tal, então é uma coisa mais tranquila, expectativa é que ele fique à disposição. Agora falando sobre Neymar, o Neymar levantou-se a possibilidade do Neymar jogar contra o Cuenca, já que não joga contra o Flamengo por conta do cartão amarelo. De uma certa forma, o Santos e também o staff do Neymar até pensaram e se? E se? Né? Bom, já que não vamos jogar contra o Flamengo, e se? Só que a tendência é que o Neymar também seja ausência nessa partida, e principalmente por conta da logística. O Santos estima aí cerca de 7 horas para conseguir chegar até o seu destino final. É uma logística bem puxada, né? Tem a questão da altitude, não é uma altitude tão pesada como em outros destinos, mas o Santos e o staff do Neymar entendem que o Neymar poderia estar se fortalecendo, fazendo outros tipos de treinamento, né, de fortalecimento, enfim, o famoso controle de carga, do que ficar à disposição para essa partida contra o Deportivo Cuenca. Até porque depois desse jogo contra o Cuenca, né, o Santos pega o Flamengo, depois pega o Cuenca, o Santos tem jogos em casa, na Vila Belmiro. Inclusive, contra Atlético Mineiro, o Recoleta, que também seria pela Sul-Americana, Fluminense e o primeiro jogo contra o Coxa. Então, o Santos vai pensar numa programação, né, num cronograma com o Neymar para que ele fique à disposição dessas partidas. Se não 4 jogos seguidos, né, de 90 minutos de Neymar, talvez pensar em ter o Neymar participando um pouco mais de forma fracionada nessas partidas. Então, a tendência é que o Neymar não fique à disposição, né, contra o Flamengo, já é certeza, né, por conta do amarelo, mas contra o Cuenca também que não viaje. Até em algum momento foi cogitada, e se? Mas a tendência é que ele seja ausência mesmo, tá certo? Então o Neymar deve voltar, ao que tudo indica, contra a equipe do Atlético Mineiro na Vila Belmiro. E sem Neymar, quem que deve ser esse cara de criação de jogadas no time do Santos? Me conta aqui embaixo nos comentários. Peço para que você deixe o seu like, se inscreva no canal, que é muito importante. Eu brinco que o YouTube, ele dedura você que tá me assistindo aqui todos os dias e não tá inscrito. Então peço, por favor, para você se inscrever no canal, deixa o like, comenta, ativa as notificações. Se você tem ali o hype à disposição, deixa o hype. Tudo isso faz com que mais torcedores do Santos conheçam o meu trabalho, tá bom? Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!